Em visita surpresa a Kiev, Scholz defendeu a decisão de não entregar mísseis de longo alcance à Ucrânia. O governo francês está em risco. Michel Barnier passa plano orçamental da Segurança Social sem votação e enfrenta moção de censura. Partidos pró-Ocidente procuram coligação. Apesar da ascensão da extrema-direita, presidenciais vão ser decisivas para o futuro político da Roménia. Países da NATO apelam ao fim da escalada da guerra na Síria após os recentes ataques em Alepo. Olaf Scholz não vai enviar mísseis de longo alcance para a Ucrânia, mas em Kiev o chanceler alemão tranquilizou Zelensky. Berlim continuará ao lado de Kiev. Bei einzelnen Waffensystemen haben wir eine bestimmte Einschätzung, ob das richtig ist, sie zur Verfügung stellen oder nicht. Das hat was mit der Reichweite zu tun und den Notwendigkeiten, die Zielsteuerung zu kontrollieren. Und deshalb haben wir gesagt, da nicht. Aber das mindert unsere Unterstützung nicht, die eben sehr umfassend ist. Und das ist mir wichtig zu sagen, auch umfassend bleiben wird. A visita de Scholz a solo ucraniano é a primeira em mais de 2 anos. Surge poucas semanas depois de Volodymyr Zelensky o ter criticado por ter mantido uma conversa telefónica com Vladimir Putin. Durante a visita surpresa a Kiev esta segunda-feira, Scholz foi com Zelensky a um hospital militar. Foi uma oportunidade para conversarem com soldados feridos em combate. O líder ucraniano levou também Scholz a uma exposição de drones. Mostrou-lhe os de fabrico ucraniano e os que são construídos em cooperação com empresas alemãs. O governo francês está em risco após a decisão polémica de Barnier. French Prime Minister Michel Barnier's government is hanging on by a thread. On Monday, Barnier decided to use the controversial Article 49.3 of the French Constitution to force the adoption of next year's social security budget. In retaliation, both the left-wing coalition, the NFP, and the far-right National Rally Party have announced that they will be filing separate motions to topple Barnier's government. The confidence vote could come as early as Wednesday. So what happens now? Well, either the motion is passed by the majority, bringing down the Barnier government, or it could be rejected and the Social Security bill will then be adopted and then sent to the Senate. However, the first option currently seems like the most plausible one, considering all 4 parties in the NFP coalition have declared that they will be voting this motion that's between 180 and 192 seats. The far right and its allies have 141 seats. If all MPs from both groups vote to topple Barnier, well, they will have more than the 289 seats necessary to do so. And if the government falls, it will be the first successful no-confidence vote since 1962, back when Charles de Gaulle was president. Sofia Katzenkova reporting from Paris for Euronews. Nas ruas de Bucareste, os romenos reagem com cautela aos resultados das eleições parlamentares de domingo. Esta segunda-feira, os resultados finais mostram que os partidos pró-ocidentais obtiveram a maioria dos votos e irão tentar formar um governo de coligação. Mas o aumento do número de assentos parlamentares para a extrema-direita pode dificultar a formação de uma maioria e a obtenção de acordos. E oarecum teamă pentru că s-au întâmplat atâtea în ultima vreme și cu alianțele astea între ei n-a fost nimic benefic pentru noi, dar cel puțin avem o speranță că suntem mai mulți, cei mai mulți care putem lua decizii. Nu este 30% al extremiștilor care nu au puteri încă depline, oricâte alianțe ar face ei. No domingo terá lugar a segunda volta das eleições presidenciais, cujo resultado, segundo os analistas, irá clarificar a situação política na Roménia. Este într-o fază încă foarte complicată. Nu s-au lămurit multe lucruri. S-au lămurit câteva importante, mai sunt altele de lămurit. Important este că se poate crea o majoritate, că nu avem un parlament suspendat și asta e cel mai bun lucru. Majorități se pot crea, depinde în ce direcție. Și atunci e clar că factorul decisiv va fi viitorul președinte în numirea unui premier și în coagularea unor majorități.
O candidato nacionalista independente Calin Georgescu foi o mais votado na primeira volta das eleições. A segunda volta irá colocá-lo frente a frente com a candidata liberal Elena Lasconi. Os partidos pró-europeus ganharam as eleições legislativas de domingo na Roménia, mas os partidos de extrema-direita obtiveram um resultado nunca antes alcançado, mais de 30% dos votos. Um dos argumentos utilizados por estas forças políticas durante a campanha foi que os romenos não são respeitados pela União Europeia e que o atraso na adesão da Roménia e da Bulgária ao espaço Schengen foi uma prova disso mesmo. Desde 2007 que a Roménia é membro da União Europeia e em janeiro próximo, 13 anos após o início do processo, tornar-se-á finalmente membro de pleno direito do espaço de livre circulação. The Schengen story was actually very used by the sovereignist parties and the far right, saying, listen, Brussels does not treat us as equal partners. And I think this also contributed to the whole general feelings against the EU. Além disso, desde 2015, muitos Estados-membros têm vindo a encerrar temporariamente as suas fronteiras. Prevailing mood right now in the society is not, we got it, but finally. Plus, some Romanians are kind of jokingly talking about this, saying that, well, right now Schengen zone is generally in trouble. A lot of countries are imposing border controls. No entanto, a Roménia continua a ser um país pró-europeu, apesar do aumento claro da influência das redes sociais com narrativas anti-União Europeia. De acordo com o Globsec, 83% dos romenos apoiam a adesão do país ao bloco, mas mais de 70% acreditam que a União lhes dita o que fazer, sem que o país possa influenciá-la. Certain part of Romanian population feel that they are kind of second-class citizens of the European Union. I think the battle is we are disillusioned with the West because not everyone has benefited of our membership to the EU. You have people that are not living worse, but they don't feel that Romania has economical growth because we have a lot of inequalities between the classes. Agora é o momento das negociações para a formação de um governo na Roménia. No domingo, os cidadãos voltam às urnas para a segunda volta das eleições presidenciais, após a surpreendente vitória do ultranacionalista Calin Georgescu. O candidato vai enfrentar a conservadora e pró-europeia Elena Lasconi. A Alemanha, França, Reino Unido e Estados Unidos da América apelaram ao fim da violência na Síria, após os rebeldes avançarem para áreas controladas pelo governo, intensificando a violência num conflito que já leva 13 anos. Numa declaração conjunta, os países da NATO pediram a proteção dos civis e das infraestruturas, de modo a evitar mais deslocações forçadas e perturbações ao acesso humanitário. Uma aliança de grupos rebeldes sírios tomou o controle de Alepo durante o fim de semana, com o presidente sírio Bashar al-Assad a anunciar uma contraofensiva. A televisão estatal síria alegou que as forças do governo mataram quase 1000 opositores nos últimos dias, sem apresentar provas. O aumento da violência ocorre numa altura de grande instabilidade política no Médio Oriente, com a guerra em Israel contra o Hamas na faixa de Gaza e o Hezbollah no Líbano. A nova escalada de violência na Síria pode arriscar envolver mais países à volta no conflito. Tanto a Rússia como a Turquia têm interesses próprios a proteger, com ambos os lados a oferecerem apoio a grupos opostos no país. Na Geórgia, viveu-se a quarta noite consecutiva de protestos contra a decisão do governo de suspender as negociações de adesão à União Europeia. As autoridades informam que pelo menos 44 pessoas foram hospitalizadas devido aos confrontos cada vez mais violentos entre a polícia e os manifestantes. O primeiro-ministro Irakli Kobakidze fez um apelo para que todos no país cumpram a lei. მინდა ყველას მოუწოდოს სიმშვიდისა და კანონის დაცვისკენ. ყველას შევახსენებ, რომ ნებისმიერ სამართალდარღვევას კანონის მთელი სიმკაცრით გაეცემა პასუხი. პასუხისმგებლობას ვერ გაექცევიან ვერც ის პოლიტიკოსები, რომლებიც თვითონ ოფისებში იმალებიან და მათი ძალადობრივი დაჯგუფებების წევრებს მძიმე საშელისთვის წირავენ.
Os distúrbios começaram há 4 dias, quando o governo liderado pelo Partido Populista, o Sonho Georgiano, anunciou a suspensão das negociações de adesão à União Europeia até pelo menos 2028. A decisão foi uma resposta a uma resolução do Parlamento Europeu que criticou as eleições parlamentares de 26 de outubro, que reelegeram o Sonho Georgiano, considerando-as nem livres nem justas. A União Europeia concedeu à Geórgia o estatuto de país candidato em dezembro de 2023, mas suspendeu o processo após a aprovação de uma lei controversa sobre influência estrangeira, amplamente vista como um golpe na liberdade democrática. Kobakidze afirmou que a presidente da Geórgia deve deixar o cargo quando o seu mandato terminar no final deste mês. A chefe de Estado pró-União Europeia comprometeu-se a manter-se no cargo para apoiar os manifestantes e afirmou que o governo ilegítimo não tem autoridade para escolher o seu sucessor. The elections that led to this parliament and then to the government are not legitimate. They are not recognized by anyone. They have not been recognized by the Georgian population in the first place. They have not been recognized by the political forces in the country. A presidente também afirmou que a Rússia levou a cabo o que chamou de uma guerra eleitoral contra a Geórgia e fez o mesmo nas eleições recentes na Roménia e na Moldova. Com um passeio no parque e o desejo de enterrar o machado de guerra entre a Comissão Europeia e o Conselho Europeu. Foi assim o segundo dia de trabalho do novo presidente do Conselho Europeu, António Costa, com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que tem agora uma nova equipa de comissários. O encontro com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, é, segundo eles, o início de uma parceria sólida para a Europa. O Colégio de Comissários recebeu a aprovação final do Parlamento Europeu na semana passada e António Costa foi eleito pelos presidentes e primeiros-ministros da União Europeia a 27 de junho, embora o seu mandato tenha começado apenas a 1 de dezembro.